Bom, essa talvez seja a aula mais importante sobre o processo de vendas, tá? A gente vai falar de estratégia, como que a gente define a estratégia antes de começar o nosso processo de vendas. É aqui que a gente tem a oportunidade de ganhar dinheiro sentado na mesa do escritório, tá? Vamos lá. Então, a pergunta que a gente faz, né? A partir do momento que a gente tem um empreendimento, é só vender? Bom, a estratégia de vendas precisa estar alinhada ao cronograma da obra, ao planejamento financeiro e à valorização do produto. Mais do que vender rápido, é preciso vender bem, com margens protegidas, e aqui está em negrito, tá? Proteção das margens. Ritmo controlado e posicionamento claro desde o início do projeto. Aí eu pergunto para vocês, já ouviram dizer que tal empreendimento foi ótimo, vendeu tudo em 30 dias. Poxa vida, será que isso é um bom sinal? Será que bater no peito e dizer que eu vendi todo o meu empreendimento em 30 dias, se o meu propósito for vendas durante a obra, é realmente positivo? Tá? Então sim, uma coisa é captar os investidores para poder financiar o custo da obra. A outra é lançar uma estratégia de vendas e de repente vender tudo em 30 dias. Nós vamos ver que talvez esse não seja o melhor dos resultados, tá? Precisamos estruturar fases de precificação, definir metas de vendas por etapa da obra, utilizar o funil de vendas de forma prática e envolver os imobiliários e corretores com inteligência, tá? Então essas aqui são as etapas da fase de estratégia. Precificação por fases de obra, o ritmo das vendas, o funil de vendas e o agente imobiliário. Bom, aqui a gente está falando da precificação por fases, tá? E aqui no nosso exemplo nós vamos considerar que nós vamos utilizar 3 fases aqui nesse processo de vendas. Tem construtoras e incorporadoras que utilizam mais ou menos fases, tá? O comum é em torno de 3, mas já vi casos em que incorporadoras mais sofisticadas utilizam até 5 fases de venda. A precificação por fase é uma estratégia para capturar a valorização do imóvel conforme a obra avança. Geralmente começa com a tabela 1 no pré-lançamento, evolui para a tabela 2 durante a obra e encerra com a tabela 3 na reta final, permitindo o aumento gradual dos preços com previsibilidade. Então isso aqui que é a precificação por fase. Existe, é sabido no mercado que a gente tem uma taxa percentual de evolução de preço, né, na precificação das unidades no decorrer da obra, conforme o risco diminui, tá? Também é possível aplicar valores por pavimento, valorizando unidades mais altas ou com melhor vista. Sem controle, vender tudo no início pode significar perder margem onde o lucro é maior. Então aqui a gente tem uma combinação de fatores. Tanto a gente tem a precificação por fases, no início as unidades são vendidas por um preço de partida, que é aquele preço que a gente define na nossa pesquisa de mercado, e conforme as fases avançam, a gente tem um aumento do valor de venda. Também a gente tem uma precificação por pavimento. Então, considerando, e esse é um trabalho que a gente tem que desenvolver junto com as imobiliárias, agora, aqui nesse momento. Qual que é a unidade no nosso prédio? Vamos considerar um prédio de 10 pavimentos, vai? Aquele preço que nós validamos com as imobiliárias é de qual pavimento? Vamos considerar do segundo, terceiro para cima? E aí a gente trabalha com as precificações, né? Como que a gente trabalha isso? E aqui a gente tem um exemplo, é um gráfico de temperatura, né, que a gente chama, para poder mostrar os pavimentos e as valorizações. Então aqui esse número 0 quer dizer uma referência de valor de partida. Então, vamos imaginar que o nosso preço parte daqui, tá? A partir do momento que a gente está em fases diferentes da obra, a gente tem tabelas diferentes. Então, se a unidade térreo, ele parte do preço padrão, depois ele aumenta, depois ele aumenta. E conforme os pavimentos ficam mais altos, né? Conforme o pavimento aumenta, a gente tem também uma valorização. Chegando no final, é importante a gente entender essa curva aqui, tá? De chegar no final, na tabela 3, a cobertura tá com 40% a mais de preço, em muitos casos até mais, do que o pavimento térreo. Então isso aqui é uma inteligência, é estratégia, né, dentro do processo de vendas que a gente deve analisar e otimizar isso aqui o máximo possível para que a gente consiga, num primeiro momento, proteger as nossas margens. É igual a contratação de mão de obra, né?
A gente não ganha dinheiro com mão de obra, mas a gente previne perdas contratando bem. No processo de vendas, o grande lance aqui não é ganhar dinheiro, é proteger as nossas margens. Até que eu tinha deixado em negrito lá no início, né? Mas, passado esse momento, por que não a gente otimizar esse processo para que a gente consiga ganhar mais dinheiro, sim, na evolução das etapas aí. Bom, agora a gente vai falar do ritmo das vendas. Vender rápido demais no início da obra, com preços ainda baixos, pode gerar um pico de vendas com margem defasada, que era o que a gente estava falando. Essa antecipação descontrolada compromete o ajuste de preço por fase e pavimentos, queimando justamente as unidades de maior potencial de valorização. A gente vai ver isso mais adiante, mas é claro, o que a gente começa vendendo na primeira fase, né, dentro ali daquele primeiro momento, são as unidades que têm pouca margem de crescimento. As unidades que têm maior potencial de valorização, a gente segura para as últimas fases de vendas aí. O ritmo de vendas deve ser planejado para acompanhar o avanço da obra e o cronograma financeiro. Então, conforme a gente avança na obra, a gente tem o ritmo das vendas também. Então, aqui a gente consegue enxergar que não é necessariamente bom vender o empreendimento inteiro em 30 dias. Porque, lógico, conforme a obra avança, a percepção de risco de quem está comprando diminui, e como o risco diminui, eles passam a comprar mais. É a regra do mercado, né? Então, se o risco é maior, compra menos. Se o risco é menor, compra mais. Então, a gente segura aquelas unidades com maior potencial de valorização para o final. O ritmo de vendas deve ser planejado para acompanhar o avanço da obra, como a gente já disse, né? E o cronograma financeiro permitindo liberar os pavimentos mais valorizados na fase de maior preço lá adiante. Liquidez sem planejamento é ilusão de sucesso. O lucro real está na combinação entre o tempo e o posicionamento estratégico. Então, é a finalização daquele nosso trabalho de identificação da melhor localização, definição do melhor projeto, né, que é a questão da paixão. Se a gente fez aquilo direitinho, a gente vai conseguir atender isso que está descrito aqui nesse último parágrafo, né? A liquidez com posicionamento estratégico, combinado com as fases e o ritmo de obra, tá? E a gente tem a estruturação do funil de vendas. O que é o funil de vendas, né? Durante a operação do plantão de vendas, e a gente vai falar disso mais adiante, quantos clientes chegam lá para converter uma unidade? Mas isso tem muito a ver com o projeto que a gente está desenvolvendo. Então, um funil de vendas eficiente não depende apenas do volume de leads, né? O que é o lead? Lead é o cliente que chega até o nosso plantão de vendas, mas da qualidade da oferta, a qualidade daquilo que nós estamos oferecendo. E não é somente a qualidade da construção em si, é aquela percepção da paixão, a percepção do valor, o posicionamento, a experiência que o nosso cliente vai ter ali em volta, tá? Já trabalhamos extensivamente na escolha da localização e no desenvolvimento de um bom produto. Lembra? Para a gente poder escolher a boa localização, a gente trabalha desde o plano de negócio. E o desenvolvimento do bom produto, a gente ainda refinou o produto lá na viabilidade detalhada com as imobiliárias. Com esses pilares bem definidos, o desempenho do funil passa a depender exclusivamente do ajuste das condições comerciais. Então aqui, se nós definimos e escolhemos a localização com excelência lá no início e arredondamos o nosso produto com as imobiliárias para poder oferecer o produto que o mercado está demandando naquele momento, o nosso funil de vendas vai funcionar melhor se a gente conseguir adequar o ritmo da obra com as fases de vendas, né? Então eu faço essa adequação, eu libero as vendas proporcionalmente às fases da minha obra e com isso eu consigo otimizar o meu funil de vendas. Por isso, alinhar o preço de entrada, formas de pagamento e narrativa de venda ao perfil do cliente é o que transforma interesse em fechamento. Então agora, por último, se antes a nossa preocupação era localização e produto, agora é a composição do preço. Como que a gente vai formatar, né, o valor de entrada, as parcelas, enfim, de acordo com o perfil do nosso cliente. Localização e projeto abrem um funil, mas são as condições que conduzem com eficiência até o fechamento e o processo completo de vendas, tá? E para isso a gente tem um componente especial que é o agente imobiliário. São os agentes imobiliários que abastecem o nosso funil de vendas. Já realizamos a validação de preço e produto com as imobiliárias durante a fase de viabilidade detalhada. Agora é o momento de retomar esse contato, mas com foco na estruturação de vendas. Então, nesse processo aqui de estruturação, da precificação
e de captação dos clientes, as imobiliárias têm que estar junto com a gente. E é possível até modelar o que está funcionando de outras construtoras, tá? Se lá na fase anterior de validação de preço e arredondamento de produto, a gente conversou com as imobiliárias sobre como que a gente valida, como que eles estão trabalhando aquele preço e quais os ajustes de produto nós deveríamos fazer, aqui nós vamos de novo retornar com as imobiliárias e formatar o nosso espelho de vendas, né? A nossa proposta de vendas para o nosso lead, para o nosso cliente, de acordo com as fases que a gente vai estabelecer. Então, sentar com o agente imobiliário e definir, olha, nós vamos ter 3 fases de lançamento. Vamos imaginar um prédio para ficar fácil, tá? De 40 unidades, com 4 pavimentos, de 40 unidades, com 4 unidades por pavimento, então a gente tem 4 cantos, né? Então, definir com as imobiliárias, olha, nesse primeiro lançamento aqui, nessa primeira fase, a gente vai liberar as primeiras unidades, na segunda fase já vamos liberar algumas unidades do topo, e na última fase somente as unidades premium para a gente poder alcançar o maior preço. E com isso, junto com as imobiliárias, modelar o que está funcionando de melhor no mercado. Quais são os espelhos de venda que estão funcionando melhor? Qual o percentual de entrada, o pagamento durante a obra, como que está funcionando isso? E aí sim, modelar o que está acontecendo. Via de regra, o que eu gosto de fazer é trazer um correspondente bancário para poder ajudar a gente nisso. É importante, tá, pessoal? Porque o correspondente bancário vai dizer o seguinte, para quem vai vender durante a obra, vai receber o sinal durante a obra, que é o que eu faço, e no final vai entregar o imóvel para financiamento do cliente. O cliente vai levar financiamento, né? Porque o correspondente bancário vai conseguir demonstrar para a gente o cliente ideal em termos de renda. Quanto que ele tem que ter de sinal e quanto que ele tem que ter de salário para conseguir fazer o financiamento no final, tá? Junto aqui nesse momento com o agente imobiliário. Essa nova etapa deve ser orientada pela distribuição estratégica de preço por fase e por pavimento, respeitando o ritmo da obra e garantindo o alinhamento entre liquidez e valorização. Começou a ter liquidez demais, talvez seja bom aumentar o preço, né? E aqui algum resumo com tabelas para a gente, tá? Primeiro, a estratégia por fase da obra. Como que a gente trabalha isso? Primeiro, na fase comercial. Aqui a gente divide nas fases, tá? A primeira fase, em que momento da obra? Antes ou durante a fundação. Então é aquele primeiro lançamento. Geralmente essa primeira fase está alinhada com quem vai fazer a incorporação chamada de pura, em que eu preciso atingir o ponto de equilíbrio de vendas antes de começar a obra, ou então ali logo no começo, quando eu estou trabalhando na fundação. A gente libera entre 25% e 40% do estoque. Tá? As tipologias com o menor ticket, né? Pavimentos médios, unidades sem vista premium, algumas unidades âncora de categoria superior ficam visíveis, mas são bloqueadas para estimular a procura. Então o que a gente faz nesse momento é sim mostrar as unidades que estão disponíveis, até mostrar as unidades superiores, mas bloquear, de repente dizendo que já foram vendidas, enfim, tá? A segunda fase aqui, a estrutura do prédio, né? Até mais ou menos 50% concluído. A gente libera mais de 30% a 35% das unidades, um mix mais equilibrado. Começam a aparecer andares mais altos ou posições de canto. Nessa segunda fase, a gente faz um reajuste, a gente já vai ver numa próxima tabela aqui, e já libera um mix mais equilibrado de unidades. Lembrando que na primeira fase são as tipologias de menor ticket, tá? E na terceira fase, enquanto a gente já tiver aqui com alvenaria e fachada concluída, a obra está acima de 70% concluída, estamos entrando na fase de acabamento. Mais 20% a 25% das unidades aí, unidades premium, pavimentos altos, coberturas, garden valorizadas e vagas extras. Então é a hora da gente aproveitar ao máximo essas unidades que têm o maior potencial de trazer ganho extra para a gente, né? A cereja do bolo aqui agora. E se por acaso houver unidades pós o Habite, a gente faz queima de estoque. Se houver saldo, tá? Qualquer remanescente, às vezes com combos móveis e financiamento facilitado, se de repente enroscou alguma unidade, se a gente não fez o nosso trabalho corretamente lá nas fases anteriores, tá? E aqui a gente tem a estratégia por pavimento. Então, se na tabela anterior a estratégia era por fases, agora a gente vai olhar a estratégia por pavimento e não são separadas, tá? Elas acontecem ao mesmo tempo.
Então, o segmento de produto, e aqui a gente dividiu em produtos para poder atender melhor vocês. Eu fiz essas tabelas e essa aula aqui exclusivamente com a imobiliária parceira minha aqui, especializada em lançamentos, tá? Então isso aqui é o que o mercado pratica, tá, pessoal? Qual produto, né? Estúdios, unidades até 45 metros quadrados. O incremento médio por andar, acréscimo sobre o valor do segundo ou terceiro pavimento de referência. Então a gente vai pegar lá o segundo ou terceiro pavimento, que seria aquele nosso preço validado lá na pesquisa de mercado, e a gente acrescenta de 0,7% a 1% por pavimento, tá? E algumas observações práticas. Para baixo do segundo ou do terceiro pavimento, a gente dá um desconto de 2 ou 3% nesses apartamentos mais baixos aí. Especialmente naquela primeira fase, a gente pode trabalhar com esses descontos nessas unidades aí. Cobertura pode receber um prêmio de até 20, 30%, dependendo do ajuste com as fases, chegando mais adiante. Então, o médio padrão de 60%. Então aqui a gente entendeu que o normal é de 0,7% a 1% por pavimento, descontando as unidades mais baixas, tá? Então a gente parte ali, vamos imaginar, do terceiro pavimento como ponto zero, dali para cima de 0,7% a 1%, dependendo da liquidez, dali para baixo de 2 a 3% de desconto por pavimento. E aí a gente coloca essas primeiras unidades na fase inicial de vendas. E chegando no final, como a gente viu naquele mapa de temperatura, né, naquela tabela de temperatura, as unidades mais altas podem chegar a 20, 30% aqui de valorização. No médio padrão, de 60 a 100 metros quadrados, de 1 a 1,5% por pavimento de valorização. Vista livre ou orientação solar privilegiada pode dobrar o percentual em andares mais altos. E aí a gente chega lá em cima, atingindo aqui também esse percentual, ou até passando, chegando a 40%, 50% de valorização aí do valor do metro quadrado, tá? O alto padrão ou luxo, até 2% por pavimento. Muitas vezes há faixas, muitas vezes tem faixa, né? Primeira metade do edifício sobe 1% por andar, metade superior sobe 1,5% a 2% por andar. O ático cobertura é precificado à parte porque são unidades especiais, tá? E em negrito pra gente aqui, ó, os valores apresentados nessas tabelas são referenciais e orientações e não devem ser aplicados sem uma análise mais abrangente, tá? Então aqui eu quis trazer para vocês a parte de estratégia, que é importante dividir por fases, que é importante dividir por pavimentos, e agora duas tabelas aqui para a gente poder entender o que é fase e o que é estratégia de valorização por pavimento. Sempre lembrando do ritmo de vendas junto com a execução do projeto. Tá ok? E a gente tem agora, estamos encerrando essa aula aqui, né? E vamos partir para a próxima, falar mais sobre o processo de venda. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Valeu, obrigado e até a próxima aula.